Olá pessoal, vamos para a aula 113, avaliando o aprendizado, tá? Diz assim a questão número 13. A figura abaixo está representada uma pista circular de treinos de atletismo. A atleta Nina Velowaska, olha o nome, corre na parte interna do circuito, com uma velocidade linear constante V1. Então ele mostra uma pista, aí para quem não tem o desenho, tem uma pista circular, tá? Aí a pista está aqui, aí ele mostra uma pista dividida em duas partes, aí tem a Nina. E a Nina está com uma velocidade V1 na parte interna, então a Nina está aqui, tá? Então a velocidade da Nina é V1, descrevendo uma trajetória circular de raio R1. Então a Nina tem V1 e R1. O atleta Yuri Rapidov, criativo, né? Corre na parte externa do circuito com uma velocidade linear. Então o Yuri está na parte de fora e o Yuri tem uma velocidade V2. E o raio, como ele está na parte externa, o raio é um pouquinho maior. Então R2 e um raio R2. As circunferências são concêntricas, ou seja, com o mesmo centro. E ambos atletas correm no sentido horário. Então estou correndo no sentido horário. Em dado instante, que será tomado como T0, Nina e Yuri estão nas posições opostas do circuito. Então um está aqui e o outro está na posição oposta. Aí ele diz o seguinte: para que essas posições relativas permaneçam assim durante algum tempo, como é que tem que ser as velocidades V1 e V2 em relação aos raios? Hein? Bom, eles querem se manter em posições opostas. Isso significa que quando a Nina der uma volta completa, o Yuri também. Ou seja, tá aqui, ó, eles estão sempre em posições opostas. O que ele disse em outras palavras? Ele disse que o período de Nina e o período de Yuri são o mesmo. Ou a frequência de Nina e a frequência de Yuri são a mesma. Como eu sei que velocidade linear é 2πr sobre o período, então eu sei o seguinte: períodos são iguais. Olha o que a gente pode fazer aqui. Eu posso fazer assim, ó, período. Posso tocar o período para cá e a velocidade para cá. Então eu vou ter assim, que período é igual a 2πr sobre v, sobre a velocidade. Se os períodos são iguais, então, vamos lá, 2πr1 por v1 é igual a 2πr2 por v2. Nota, eu simplesmente igualei, né, os períodos. Porque eles têm que demorar o mesmo tempo. Porque se eles demoram o mesmo tempo, eles sempre estarão em posições opostas. Então tá aqui. Agora o que eu posso simplificar? Eu posso simplificar 2π desse lado e 2π desse lado. Então eu terei a conclusão que R1 sobre V1 é igual a R2 por V2. Mas eu vou colocar como está ali na resposta. Olha ali a resposta, ó. Eu vou multiplicar V2 aqui vezes R1, vai ficar V2 vezes R1 é igual a V1 vezes R2. Então essa é a condição para que eles sempre fiquem de maneira oposta. A alternativa C de Canadá está isso. V1 vezes R2 é igual a V2 vezes R1. Tá beleza? Então questão 13, C de Canadá. Tá? Vamos então para a questão 14. Diz assim: em relação à situação descrita no exercício 13. Nós usamos então aqui também essa figura. Considere que agora, no instante t igual a 0, V1 seja igual a V2. Então, eles têm a mesma velocidade, coisa que eles não tinham antes. As velocidades eram diferentes. Então, a velocidade é a mesma. E aí é dito o seguinte: agora, assim para que Nina alcance Yuri após ter dado uma volta, exatamente uma volta, e ele apenas meia volta, então, num determinado transcorrer de tempo, o que vai acontecer? No mesmo tempo, olha só,
A Nina vai dar um ΔS, que é o seguinte, ela vai dar uma volta completa, ela vai voltar a estar aqui, certo? E o Yuri, então, olha o que a Nina vai fazer. A Nina vai dar a volta completa, certo? E nesse mesmo intervalo de tempo, o Yuri vai dar só meia volta, no mesmo intervalo de tempo, certo? Para que isso aconteça, o que tem que acontecer? Então, ela andou 2πr1, ou seja, a distância que ela andou foi 2πr1, tem que ser igual, porque eles vão estar na mesma posição, a πr2. Lembra que 2πr é o comprimento de uma circunferência? Então, πr é a metade da circunferência. Então, olha aqui, enquanto que Nina deu uma volta completa, o Yuri deu meia volta. Se a volta completa é 2πr, meia volta πr. Então o π acaba cortando com o π acaba cortando com o π, e o R1 acaba ficando a metade do R2. Tá? Essa é a condição aqui para que ele consiga acontecer isso. Enquanto que ela dá uma volta, ele dá meia. Tá? Então a relação dos raios teria que ser essa, que é a pergunta ali 14, B de Brasil para a questão 14. Questão número 15. Considere as engrenagens mostradas na figura. Então tem aqui, na número 15, engrenagens. Essas engrenagens é de tal maneira que são engrenagens, eu não vou conseguir desenhar aqui, né? Mas ela é dentada, ela é cheia de dentes, quem tem a figura, o livro aí vai acompanhar. E aqui está a engrenagem 2. Essa aqui tem um raio RA, essa daqui um RB, essa aqui gira no sentido horário, essa no anti-horário. Já vou ler a questão aí para vocês, quem não tem o livro acompanhar. Tá? Mas está ali a figura. Ele diz que o RA é de 240 milímetros, a frequência do A é de... não deu, ele deu RB 180 milímetros. Então eu tenho ali os dois raios, RA e RB, 180 milímetros, e elas estão ligadas pela periferia. Vamos ler o enunciado. Considere a engrenagem mostrada na figura abaixo. A engrenagem A tem raio 240 milímetros, executa, ele falou a frequência da A, 600 rotações por minuto, 600 RPM. A engrenagem B tem raio de 180 milímetros. Ambas são fixas nos eixos fixos, isto é, apenas giram. Primeira, determine a velocidade angular da A. A velocidade angular da A. Eu tenho a frequência da A, vou usar aqui para fazer a 15 esse espacinho aqui da esquerda, tá? Para a gente resolver a 15, está aqui o enunciado. Bom, vamos lembrar que velocidade angular, primeiro item, né? São 4 pedidos. Primeiro item, qual é a angular da A? Velocidade angular é 2π vezes a frequência, certo? 2π vezes a frequência. É pedido para nós a velocidade angular da A, e ele me deu aqui para A, que é 600 RPM, tá? 600 RPM. Então, se é 600 RPM, nota que eu não posso largar direto aqui, ó, RPM, senão eu vou ter radianos por minuto. Então eu vou pegar a frequência primeiro, de 600 RPM, são 600 rotações por cada minuto. Então são 600 rotações em 60 segundos. Por isso a frequência aqui vai dar 10 Hz. Ó, corta 0 com 0, 10 Hz. Então a velocidade angular da A... Bom, então agora é só substituir nessa expressão de cima. A velocidade angular, 2 vezes π vezes 10 Hz. Então nós vamos ter aqui, ó, quanto? 20 π radiano por segundo. No gabarito aí tu vê que está 60
radianos por segundo, né? Aqui porque foi dado uma arredondada, eu não poderia dizer igual, eu teria que dizer aproximadamente 20 vezes 3, ó, 20 vezes 3, aproximadamente 60 radiano por segundo. Então está aí o item A, velocidade angular. Segundo, qual é a frequência da B? Ah, a frequência da B é interessante, porque o que acontece, ó? A e B estão ligados pela periferia. É como se fosse um sistema de correias. Então, para calcular o item B, qual é a frequência da B, nós temos assim, velocidade da A linear é igual a da B. Então, essas periferias têm mesma velocidade linear. Guarda esse tipo de informação que aparece direto nas questões. Então, se a velocidade linear é igual, então ele quer saber a frequência. 2πRA FA. Bom, aí o aluno tem que saber que velocidade linear é 2πRF. Tá? Então é igual a 2πRB/FB. E aí corta 2π com 2π e agora nós teremos aqui, ó, nós teremos a relação entre raio e frequência. Tá? Até vou passar aqui para cima para que a gente tenha mais espaço. Tá? Então eu vou ter o seguinte, tá aqui, isso aqui é questão número 15 que nós estamos fazendo. Então nós vamos ter aqui o quê? Raio de A. Quanto é que é o raio de A? Eu vou copiar aqui em cima para não dar problema. RAFA igual a RBFB. Professor, sempre que eu tiver correia e disco eu posso pegar e usar direto isso aqui, se eu já souber, é claro, vem daqui, né? Disco e correia até a mesma velocidade linear. Tá? Então, raio de A, 240. Ah, mas não tem que mudar as unidades? Não. Sempre que eu estiver comparando, dá uma olhada no que eu vou fazer com as unidades agora. Frequência de A, 600 RPM. É igual, raio de B, 180 milímetros, vezes a frequência de B. Nota por que eu não preciso aqui trocar para metros nessa parte? Porque eu estou comparando. Então, milímetros desse lado, corta com milímetros desse lado. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a frequência de B será, ó, desse lado aqui, sobrou RPM a unidade, tá vendo? Então, 240 vezes 600 sobre 180 que estava multiplicando e agora divide. Bom, agora nós temos que fazer essa operação aqui, né? Então esse zero aqui eu simplifico esse zero aqui, tanto faz o zero que eu simplificar. Dá para simplificar, olha aqui, ó, por 6, em cima e embaixo. Esse 6 vira um 1 aqui, então sobrou 100 aqui. Aqui vai virar 3. 24 dividido por 3 dá quanto? Dá 8. Então sobrou um 8 com 2 zeros. Então a frequência de B é de 800 RPM. Nota que aí, então, agora o que eu fiz? Eu comparei. Então se desse lado eu deixei RPM, vai sobrar RPM. Então frequência 800 RPM. Qual é a velocidade angular de B? A angular de B. Faço a mesma coisa que eu fiz ali no item A. É 2π F, ele quer saber a angular de B, se ele quer saber a angular de B, usa a frequência de B. Novamente, 800 RPM, a gente pode passar para Hertz. Ó, como é que eu faço? 2 vezes 3, tu vê? Novamente estou arredondando aqui, né? Porque π não é 3, é aproximadamente 3. A questão faz isso, ele dá uma arredondada, ok? E a frequência vai ser o que aqui, ó? Lembra que de RPM, para achar em Hertz, eu divido por 60, tá? Hertz, ó, 800 por 60 Hertz. Então vamos botar aqui, 800 por 60, e quando eu ponho Hertz, aqui vai sobrar radiano por segundo. Então esse zero corta com esse zero, certo? 2 vezes 3, 6, simplifica com 6 do denominador. Então a velocidade angular de B vai dar 80 RPM Opa, desculpa, não é RPM, né? Radiano por segundo. Como é que eu sei? Ó, 2π radianos, hertz, ó, porque eu transformei para hertz. Então, radiano por segundo. Radiano por segundo. Vou ficar
Muito cuidado aí, né, com as unidades. Beleza? E a última, qual a velocidade escalar do ponto P entre A e B? Então tinha um ponto P aqui que eu não tinha falado, né? E aquele ponto, na verdade, toda a periferia aqui, todas as periferias têm a mesma velocidade. E essa velocidade, vou fazer aqui nesse cantinho, e essa velocidade, bom, tem várias maneiras de calcular. Pode ser 2πrf? Pode. Pode ser assim, ó, angular vezes raio. Eu tenho duas angulares, eu tenho uma aqui que é 60 radianos por segundo e tem uma que é 80 radianos por segundo. Tanto faz. Só que agora é o seguinte, como eu quero em metros por segundo, só tem que cuidar a unidade. Eu vou pegar aqui, ó, essa daqui, angular de A. Tanto faz, tá? Porque a linear de A e de B, aqui, ó, dos pontos A e B, é a mesma. Que é a mesma do ponto P, que é a mesma velocidade do ponto P. Então, tanto faz eu pegar essa aqui, esse polia A, como a polia B. Eu vou pegar A, tá? Ômega A é, tá aqui, ômega A, 60 radiano por segundo, vezes raio da A. A raio da A é, ó, só que agora eu quero o quê? Eu quero em metros por segundo, então não posso achar milímetros aqui. Vou chamar de 0,24 metros. Então 60 vezes 0,24 metros, e aqui o que? Radiano por segundo. Vai sobrar a velocidade linear, isso aqui vai dar mais ou menos, faz a conta aí, 14,4 metros por segundo. Então tá aí a questão de número 15, tá? A questão número 15 meio chatinha aí, né? Bastante conta tivemos que fazer. Vamos então agora, vou apagar aqui, vamos para a questão 16. Vamos para a questão 16. A questão 16, já leio para ti. Então, essa aqui legal, hein? Uma questão envolvendo engrenagens, né? Questão envolvendo engrenagens. Então, Julinha ganhou sua primeira bicicleta, mas a menina não sabe se equilibrar sobre o brinquedo, então precisa de rodinhas laterais de apoio, mostradas na figura abaixo. Então aparece uma bicicleta e as rodinhas laterais, até ter a habilidade necessária para pedalar sem elas. As rodinhas laterais têm diâmetros de 12 centímetros e a roda traseira da bicicleta tem 30 centímetros. O que vai acontecer aqui? Apesar de tu não estar enxergando aí a figura, né, eu vou fazer uma outra figura. Olha aqui, ó, nós temos o chão, nós temos a roda traseira da bicicleta e nós temos associado a esse eixo algumas rodinhas que estão ligadas aqui, ó, tá? E aí tem a bicicleta, tarará, tem a roda da frente, a roda de trás. Bom, o que interessa? O que interessa é que as duas rodas, tanto a roda da bicicleta como a rodinha, né, são duas, uma para cá, outra para lá, elas estão encostando no chão. Encostando no chão. E ao encostar no chão e a bicicleta entrar em movimento, o que acontece? Assim, durante um passeio, com velocidade escalar constante, se a roda traseira executa 2 voltas por segundo, podemos afirmar que as rodinhas laterais executam n voltas por segundo. Quanto é esse n? Então tá aí a pergunta. Bom, ele diz que a roda traseira, então eu vou chamar aqui, ó, traseira e rodinha, tá? T e R. Ele diz que a frequência, ele nos diz que a frequência da roda traseira executa 2 voltas por segundo. O que são 2 voltas por segundo? 2 Hz. Bom, sempre que eu tenho aqui bicicleta, pneus, e é como se eu tivesse, olha aqui, ó, quando esse ponto se movimenta, aqui quando essa roda se movimenta, essa aqui tem que se movimentar. Imagina que é como se eu tivesse uma correia aqui. Notem, quando esse ponto se movimenta, esse ponto é obrigado a se movimentar junto. Eu estou imaginando as rodinhas sempre encostando no chão. Na verdade, elas uma encosta, a outra não encosta. Ele não falou isso, tá? Mas elas estão sempre encostando no chão. Ou seja, quando a roda grande gira, a pequenininha tem que girar também, junto com o chão. Tá? Eu chego à conclusão, então, nesse caso aí das rodas da bicicleta, grande e pequena,
que a velocidade das rodas traseiras, a tangencial, é igual à das rodinhas. Então o que vai acontecer aqui? Lembra que velocidade é 2πrf. Então, 2π raio traseira, frequência da traseira, é igual a 2π raio da rodinha vezes a frequência da rodinha. Corto 2π com 2π. Ah, mas quer dizer que então isso aí é parecido com o caso da correia e da engrenagem? Sim, exatamente. Só que eu tive que aqui tirar isso imaginando o quê? Que quando a bicicleta se movimenta e essa roda gira, essa gira junto. Não tem como. É como se o chão estivesse impulsionando ela, se eu botar o referencial nas rodinhas. Tá? Ou seja, se eu imaginasse as rodinhas paradas e o chão em movimento. É como se eu tivesse uma correia passando e movimentando as duas ao mesmo tempo, a grande e a pequenininha. Tá? Bom, ele me deu os raios. Ele me disse que o raio das rodinhas laterais, das rodinhas, é de 12 centímetros. E ele me disse que a das rodas traseiras é de 30 centímetros. Então vamos só colocar aqui e achar a resposta. Então, rodas traseiras, 30 centímetros vezes 2 Hz. Aqui. Agora, raio da rodinha, 12 centímetros vezes a frequência da rodinha. Como eu estou fazendo uma comparação, eu não preciso mudar a unidade. Centímetro corta com centímetro. Tá? Agora é só resolver isso aqui. Então eu vou ter aqui o quê? Vou ter aqui a frequência de B é 30 vezes 2 sobre 12. Eu posso simplificar. Ó, Hertz, né? Sobrou Hertz do lado de lá. Então, 2 corta com 12 sobra 6. 30 por 6, 5 Hz é a resposta. 5 Hz são 5 voltas por segundo. Resposta D de Dinamarca para a questão de número 16. Tá? Então tá aí. Legal, né? Uma questão envolvendo, então, uma roda grande e uma pequena que giram no mesmo veículo, no caso a bicicleta. 17 também envolve esse exercício. Em relação ao exercício anterior, nas mesmas condições de movimento e considerando π aproximadamente 3, tu vê que agora sim, né? A questão disse, na anterior, aquela que nós fizemos não dizia, então, né? Foi uma aproximação. Podemos afirmar que após 1 minuto de passeio, Julinha terá percorrido quanto? Bom, eu tenho que saber a velocidade, né, das rodas. Porque se eu sei a velocidade das rodas, eu sei a velocidade desse eixo aqui, eu sei a velocidade de toda a bicicleta. Tanto faz, a velocidade das rodas é a mesma. E a velocidade da periferia, vou usar aqui das rodas traseiras, é 2π raio das traseiras vezes a frequência das rodas traseiras. Então a velocidade das rodas traseiras vai dar 2 vezes 3, ele aproximou π por 3. Agora, raio das rodas traseiras, 30 centímetros. Só que agora eu vou passar aqui para 0,3 metros. Por quê? Porque eu olho as respostas e as respostas estão em metros. Tá? Então eu vou verificar aqui que o raio das rodas traseiras é 0,3 e a frequência, quanto das rodas traseiras? A frequência das rodas traseiras foi dada, 2 Hz. Está aqui, 2 Hz. Então eu sei que a velocidade dessa periferia aqui das rodas traseiras é uma velocidade, olha só, vamos ver. 2 vezes 0,3, 0,6. 0,6 vezes 2 dá 1,2. 1,2 vezes 3 dá 3,6 metros por segundo. Então aqui está a velocidade das rodas traseiras em relação ao centro. Mas se a velocidade das rodas traseiras em relação ao centro tem isso, então a velocidade da bicicleta em relação ao chão tem exatamente essa velocidade. Isso é complicado, né? Tem que olhar aquela aula lá que eu falei de velocidade relativa no chão em relação ao centro. Está aqui a velocidade da bicicleta. Quem sabe a velocidade da periferia sabe a velocidade da bicicleta. Agora ele quer saber em aproximadamente 1 minuto. Num ΔT de 1 minuto, nota, eu sei a velocidade em metros por segundo. Então eu tenho que botar aqui 60 segundos.
qual é a distância que ela percorreu? Velocidade vezes o tempo. Então ela vai andar quanto? 3,6 metros por segundo vezes 60 segundos. Isso aqui dá exatamente 108 metros, alternativa B de Brasil para a questão de número 17. Tá? Então nós temos aí o avaliando o aprendizado. Então a aula está encerrada. Então até a próxima aula e aquele abraço.